E aí, pessoal, tudo bem? Instagram, Facebook, tudo tranquilo? Conforme a gente tinha comentado na postagem de hoje, né, vamos falar sobre monarquia, certo? Vamos falar sobre a monarquia. No Brasil, a monarquia, no exemplo clássico que é da Inglaterra, tá? E algumas curiosidades que a gente tem pelo sistema de monarquia que a gente tem na história do Brasil e do mundo, tá bom? Oi, Roberta, tudo bem? Someone, como é que é o seu nome aqui? Someone who likes. É, diferente. Tudo bem com vocês? Bem, a primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre monarquia é, seria muito... Eita, chutei aqui, quase que o tripé vai embora com a câmera e tudo. Peraí, pronto, voltou. Seria muito legal, né? A gente pensa às vezes, seria muito legal se tivéssemos ainda monarquia, concorda? Ah, tá. Stephanie, tá ok. Seja bem-vinda. Ah, nós temos a monarquia inglesa, né, que é o padrão, todo mundo observa, acha legal e tal. Seria bem interessante se a gente tivesse isso no Brasil hoje, não seria? Né? Eu tenho filhas, né, e filhos. Os meninos normalmente gostam de brincar de príncipe, né? Aquela visão. Depois vamos tratar sobre isso, tá? Aquela visão de, eu sou o príncipe que vai pra guerra e tal. Aí as meninas tinham durante um tempo o pensamento de, eu sou a princesa do castelo e tal. Hoje em dia isso já mudou, certo? Hoje em dia não tem mais, o príncipe que salva a princesa que é a donzela que está precisando ser salva. Hoje em dia já está diferente. A princesa salva o príncipe, né? Isso é legal. Mas, saindo do mundo da fantasia infantil, ia ser interessante a gente ter hoje no mundo, no Brasil, melhor dizendo, a monarquia, né? Seria interessante. E aí, Gabriel, beleza? Seja bem-vindo. M. Cação, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda. Bem, seria interessante, né, a gente ter no Brasil a monarquia, né? Eu acho que seria divertido, né? Porque a gente observa a Inglaterra como um modelo clássico e, poxa, teve o casamento do príncipe Harry agora, acho que um mês e pouco, né, atrás, televisionado para o mundo inteiro, todo mundo, oh, que lindo, falando da roupa da princesa, da esposa dele agora, comparando com a esposa do príncipe William, né, que é o segundo na linha de sucessão, né? Então seria uma coisa interessante. Eu fico pensando como que seria a gente ter hoje uma monarquia, né? Jambeiro, a gente vive numa república, você vai ficar falando disso? É interessante a gente observar essa realidade, né? Imaginar como seria no Brasil. A gente usa como modelo da Inglaterra. Seríamos uma monarquia democrática tão equilibrada como lá? Não sei, talvez sim, talvez não, né? Mas é interessante a gente imaginar isso. Olá, Ceped, tudo bem? Ivne e Clovis, sejam bem-vindos. Então a gente tem uma situação bem interessante, que seria, se nós tivéssemos a família real, estaríamos talvez na quinta geração já depois de Dom Pedro II, tá? Quinta ou sexta geração já depois. E seria bem interessante a gente ter isso, porque seria um sistema que a gente não vive mais. Né? Há mais de cento e tantos anos que a gente tem a República, que inclusive entrou na nossa vida funcionando como um golpe. Né? Foi o golpe da República. Falam proclamação da República, é muito bonito, mas foi um golpe de Estado, certo? Em que os militares chegaram ao Dom Pedro II e falaram: olha, já era a monarquia, agora é a república, o senhor ou aceita e recebe uma pensão do governo, ou o senhor tem que ir embora, será exilado. Aí ele, tá, eu não vou aceitar as imposições de vocês, eu vou me embora. Ele tinha relação de parentesco com a família real francesa, né, e o governo francês aceitou que ele fosse, ele foi embora para o exílio na França, certo? Olá, Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, a gente tem o modelo inglês que existe até hoje, né? Equilibrado, democrático. Ô Jambeiro, mas agora me passou uma dúvida. Como democracias têm rei? A democracia na eleição do presidente, governador? Não necessariamente. Na Inglaterra, você tem eleição para a Câmara dos Comuns, né? Que é a representação do povo, tá? Você tem eleição para os prefeitos e tal. Você só não tem eleição para o presidente.
Mas no parlamento, entre os deputados, né, que são da Câmara dos Comuns, e os lordes, que são da Câmara dos Nobres, você tem a escolha do primeiro-ministro, né, que vai levar o governo. A rainha ou o rei na Inglaterra tem um papel mais decorativo. Ele é chefe de Estado, tá? Ele representa o país em algumas situações, né? Ele representa o país. E aí, Daniel, beleza? Achei que você não vinha mais. Seja bem-vindo. Então, eu achei, assim, o chefe de Estado, ele não é um chefe de governo, tá? Como chefe de Estado, ele representa o país em algumas cerimônias, assinatura de documentos e tal, mas efetivamente governar, ele não governa. Ué, Gabriel, você saiu do Instagram para vir para o Facebook? Então, você tem o quê? Você tem a, a figura do rei na Inglaterra decorativa, né? As pessoas vão curtir a vida da família real, vão acompanhar a família real e tal. Ah, obrigado, Leandro. Valeu. Deixa eu ver aqui. A massa. Para quem tá longe, né? Tem que ver a imagem de vocês para reconhecer. Seja bem-vindo. Bem, então a gente tem a questão da vida dos reis sempre sendo uma curiosidade, né? Na Inglaterra ditam moda, né? Você tem o jeito que o rei usa uma roupa, ou o jeito que a princesa ou a rainha utilizam a roupa, a pessoa que desenhou aquela roupa para esses nobres explode, né? A produção, o consumo daquele modelo, daquele tipo de roupa, aqueles chapéus de dia de eventos, né, reais, é uma coisa incrível. Você tem chapéu que é torto para cá, chapéu que é torto para cá, chapéu que é para frente, chapéu que é para trás. Tem chapéu que parece mais uma jarra de suco, sabe? Aquela jarra de suco. E aí, Bafica. Ah, meu aluno do nono ano. Beleza, como é que você tá? E assim, aqueles chapéus eu acho engraçadíssimos, né? Mas numa questão também de estilo, tem toda uma combinação do desenho com o corte da roupa e tal, que é a questão da moda, que eu não vou entrar tanto porque eu não conheço tão bem. Bem, mas assim, a gente falando em monarquia, se a gente for falar nesse momento do Brasil, o que a gente pode começar a falar de monarquia do Brasil? Antes da gente ir lá para o século XIX. Primeira coisa, para os novos aí que não conhecem. Em abril de 93, 1993, há 10, 25 anos, teve uma votação no Brasil, um plebiscito, para saber se voltava ou não a questão da monarquia, certo? Como assim, Jambeiro? A nossa atual Constituição é de 1988, tá? E nela, pessoas que queriam a volta da monarquia conseguiram colocar numa parte chamada ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que é o quê? Um trecho da Constituição que vai ter uma duração definida, tá? Depois ele perde seu efeito. Aí falaram, olha, vai ter em 93, 5 anos depois da Constituição estar valendo, vai ter um plebiscito, que é o quê? Uma consulta do povo antes de uma lei valer, tá? Aí coloca um plebiscito para escolher se o Brasil vai continuar como sistema presidencialista, que era o que existia na época, parlamentarista presidencialista, o presidente chefe de Estado e o parlamento chefe do governo, o presidencialista, que o presidente manda em tudo, ou a monarquia parlamentarista, em que o rei é chefe de Estado e o parlamento manda no governo de verdade, certo? Já vou te responder. Tá, deixa eu só lembrar seu nome aqui. Cadê? Stephanie. Já vou te responder. Você me aguenta 2 minutinhos, tá? Bem, e aí assim, aconteceu uma votação no dia 21 de abril de 1993, certo? E essa votação deu a maioria na escolha de presidente, certo? Então o sistema presidencialista que existia se manteve, tá? Na história do Brasil República, na história do Brasil República, a gente só teve o sistema parlamentarista, tá? O presidente com o parlamento mandando, entre 1961 e 63, que foi um momento conturbado, bem tenso do governo do presidente João Goulart, certo? Então a gente tem esse momento de parlamentarismo no Brasil, mas monarquia não teve mais. Depois da proclamação da República, não teve mais a, o sistema monárquico no Brasil. Teve uma tentativa em 93, não teve sucesso, e aí você tem a continuidade do presidencialismo.
tá? Que é o sistema que nós temos ainda hoje, em que o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. E o sinal voltou. O sinal do Facebook tinha caído. Bem, então no nosso sistema atual a gente tem o presidente mandando no Estado, sendo representante do Estado, né, da União, e também o chefe de governo, se preocupando com o dia a dia, com as negociações com o Congresso, com ministros, com as forças organizadas da sociedade. Né? E aí se chega ao outro momento que você tem a necessidade dele representar o país no exterior, certo? Pois bem, a pergunta da Stephanie, se eu prefiro rei ou rainha ou presidente, bem, eu acho bonito, muito bonito, o modelo da Inglaterra, tá? Só um segundinho que a bateria aqui está acabando, eu tenho que conectar o carregador aqui. Pronto. Eu acho o sistema inglês muito bonito, muito legal, eu acho que funciona bem, mas ali é uma tradição de mil e tantos anos, tá? Vem desde 1215 a monarquia estabelecida lá, tá? Assim, organizada e tal, não com uma constituição que a gente tem, mas com um documento que dava regras, que era a Magna Carta, tá? Assinada pelo rei João Senterre em 1215. Então, já tem uma tradição milenar em governo de monarquia, tá? Tiveram umas crises ali em 1600 e pouco e tal, mas eles têm um governo já tradicional monárquico. Nunca, tirando um período pequeno da República de Cromwell, que foram alguns anos, sempre foram monarquia. Tá? Então, pela nossa prática moderna, atual, e pela minha vivência, né, eu diria presidente. Mas eu tenho amigos, inclusive um deles prometeu, o Agnaldo Tadeu, prometeu que ia vir para a live, estou esperando ele chegar. E ele é monarquista convicto. É também historiador e monarquista convicto. Tá? E ele tem os argumentos dele, que eu acho bem interessantes. Mas eu, particularmente, prefiro o sistema presidencialista e já falo por quê. Deixa eu ver, Daniel. Sim, Daniel, verdade. Sem contar que arrecada dinheiro com turismo, como exemplo da Inglaterra, é verdade. Mas aí, assim, eu não teria dados para poder comparar e passar para vocês. Mas o que a gente vê, né, me parece. Olá, Maria Miriam, né? Seja bem-vinda. O que me parece é o seguinte, que a Inglaterra consegue mais lucro em turismo com a questão da família real, né, a visita a castelos e tal, do que, por exemplo, os Estados Unidos com a visita à Casa Branca, né, ali a rua que passa em frente à Casa Branca ou a monumentos americanos, né? Mas eu teria que ter dados efetivos para confirmar essa informação. Mas o turismo inglês é extremamente forte, né? As pessoas vão lá, além dos Beatles, atravessar a faixa na Abbey Road, você tem a questão das pessoas poderem visitar os castelos, né? Tem a parte do acesso ao público, de poder visitar, conhecer. Eu acho a história de reis e rainhas fantástica. Eu acho lindo. Não sei mais se aplicaria no Brasil, né? Tatá, seja bem-vinda, tudo bem? Ah, bem, voltando então, para a gente não se perder, né? Voltando à questão da monarquia, tá? Uma questão que é um processo, né? Até interessante que se tiver algum aluno meu do oitavo ano vai aproveitar como se fosse uma revisão, que é o trabalho o assunto que a gente está trabalhando por agora, né? Como é que foi o processo de emancipação do Brasil em relação a Portugal, né? Como é que funcionou esse processo de emancipação, né? Assim, a gente tem que voltar um pouco no tempo, né? Na questão do iluminismo, certo? O iluminismo vinha com a questão da razão, com a questão de você buscar quebrar a hegemonia do poder absolutista, né? O poder estava todo concentrado na mão do rei, e aí alguns dos iluministas propõem, vamos fracionar esse poder, o povo tem que ter participação, o povo tem que ter direitos nessa história toda que não tinha, o rei mandava em tudo, a justiça era amarrada com o rei. Aí vem um nobre francês, Barão de Montesquieu, e fala, ó, vamos dividir o poder em três, aqui nas duas câmeras aqui, ó. Poder em três, tá? Executivo, legislativo e judiciário. Que aí o poder não fica só na mão do rei. Olá, Sônia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o poder não ficaria todo concentrado na mão do rei, ficaria diluído e isso seria bom. Tá? Aí a gente tem a Revolução Francesa, o processo todo, Napoleão vem, Napoleão vai. E nesse processo de Napoleão,
você tem. Oi, Lari, tudo bem? Seja bem-vinda. E nesse processo de Napoleão, você tem o bloqueio continental, que aí conecta a história da França, de Napoleão, iluminismo e tal, com o Brasil. A gente vai ter o Napoleão vindo fazer o bloqueio continental, e com o bloqueio continental, dificultando o comércio da Europa com a Inglaterra. O objetivo do Napoleão era sufocar economicamente a Inglaterra, que era o seu grande inimigo comercial. A Inglaterra já tinha um acordo com Portugal e falou: ó, deixa os portos abertos, eu preciso. Aí o Napoleão fala: ó, vou invadir Portugal porque está desobedecendo a ordem e eu sou o dono da Europa agora. A família real embarca nos seus navios, vem para o Brasil, escoltado pela Inglaterra, e a Inglaterra faz com que, chegando aqui no Brasil, né, aquele famoso ditado. E aí, Iago, beleza? Seja bem-vindo. Aquele famoso ditado: não existe almoço grátis. A Inglaterra veio com os portugueses e iria querer alguma coisa de volta. Né? E quando chegam aqui, os ingleses falam: ô, Dom João, que era o príncipe regente, né, porque a mãe dele estava doente. Ô, Dom João, seguinte, já que a gente trocou aquela ideia, né, essa viagem, fomos parceiros e tal, o exército inglês está lá em Portugal brigando com os franceses enquanto vocês vieram para cá, né, o povo português ficou lá e vocês entraram no navio e foram embora para o Brasil, transferiram a metrópole para a colônia, nada mais justo que vocês darem um faz-me rir, né? E qual seria? Assinar a abertura dos portos. Na prática, isso foi o fim do Pacto Colonial. Por quê? Lembrem das aulas de história. O Pacto Colonial não busca fazer com que a colônia enriqueça a metrópole, né? O mercado da colônia é exclusivo da metrópole. Se a metrópole vem para a colônia, rompe o tratado, rompe ou melhor, abre os portos, na prática isso significa o quê? Agora a colônia pode comercializar com quem ela quiser. Porque o mercado ali agora está para todo mundo. Né? Com a abertura dos portos, você tinha o exclusivo do porto para Portugal, para Lisboa e tal. Com isso acaba. A abertura dos portos, na prática, foi o fim do pacto colonial Portugal-Brasil. Porque agora todo mundo que quisesse poderia comercializar. Na prática, quem comercializaria com o Brasil? A Inglaterra. Óbvio. Porque era a única que tinha força naval suficiente para romper o bloqueio e vir para o Brasil. Então, por algum tempo, teve exclusividade no mercado brasileiro. Tá? Foi até quase 1830, certo? Se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazendo, viu? Eu vou interrompendo aqui e respondo vocês, tá bom? Bem, e aí você tem esse processo de emancipação começando com a abertura dos portos, tá? E depois você vai ter a continuação disso com a renovação dos tratados de abertura de imposto, né? Para vocês terem uma ideia, um dado importante. Para trazer os produtos para o Brasil, a Inglaterra pagava 15% de imposto na alfândega, Portugal pagava 16% e os outros países quaisquer 24%. Agora presta atenção. Dom João estava morando aqui, a família real brasileira estava aqui no Brasil, e o inglês pagava menos imposto para poder trazer seu produto para cá do que os próprios portugueses. Então, na prática, o acordo já tinha sido desfeito. Né? Você tem futuramente elevação do governo do Brasil de colônia para Reino Unido a Portugal, em 1815. Né? E aí você tem um processo, um pouco depois, que é a Revolução do Porto, tá? Ou Revolta do Porto, que é na cidade do Porto, em Portugal. A população se revolta, combate a dominação inglesa, que quando a família real veio para cá, os ingleses dominaram lá, Portugal virou basicamente um protetorado inglês, tá? Expulsam os ingleses e falam: olha, manda um comunicado para o Brasil e fala: Dom João, você está obrigado a vir imediatamente para o Brasil, você e toda a corte, certo? Só um segundinho para eu molhar a palavra, só um instante. Aqui em Brasília tá uma seca tão absurda que eu bebo uma garrafa dessa aqui, ó. Aqui tem 1 litro. Aqui, ó, tem 1 litro. Eu bebo uma garrafa dessa a cada hora, pelo menos. Bem, continuando. Então, a Revolução do Porto intima a família real para voltar para Portugal, tá? Dom João fala: pô, eu tenho que ir, não vou, não vou, vou, não vou. Vou. Foi-se embora. Enquanto ele está nessa, né, pensando vai, não vai, vai, não vai, e acaba indo para Portugal, no Porto, na cidade do Porto, já está sendo convocada uma Assembleia Constituinte, tá? Para que acontecesse a escritura de uma Constituição
em Portugal, inspirada no iluminismo, para que o Dom João tivesse que jurar essa Constituição. Ou seja, ou Dom João ou jurava obediência à Constituição ou deixava de ser rei. Iriam escolher alguma outra família real, alguma outra família de nobres que assumiria o trono. Aí Dom João aceita, vai para Portugal, jura a Constituição, vou obedecer e tal, mas deixa aqui um de seus filhos, Pedro, que vai ser o futuro Pedro I, né, como príncipe regente. E aí, meu querido, tranquilo? Tudo bem? E aí, assim, você você tem Dom Pedro ficando aqui, né, como príncipe regente e tal, e a tensão aumenta. Dom João chega em Portugal sem Pedro. Uai, por que você deixou Pedro lá? Não, porque ele é o príncipe regente lá, ele está governando lá, lá já é um Reino Unido, né, já tem um nível acima. Não, nada disso, nada disso. A gente vai recolonizar aquela bagaça. A informação que chega no Brasil é basicamente essa. Oitavo, meu querido. Acompanhe, que o assunto é legal. Bem, Barros. É o Gabriel, não é? Confirma aí. Aí, assim, então a gente tem a família real deixando ele aqui, né? E o pessoal preocupado. Não, a gente vai recolonizar o Brasil. Ah, o pessoal fica preocupado. Ah, vou recolonizar, não vai? Aí a pressão no Brasil começa a ficar em cima do Dom Pedro I, né? O futuro Dom Pedro I. Porque fala o seguinte: Pedro, olha, vão querer recolonizar o Brasil. Tu vai deixar? Nós estamos dando todo, nós elite brasileira, né, fazendeiros e tal, donos de escravos, estamos dando todo o apoio para você, mas a gente não pode voltar a ser colônia, porque com a abertura dos portos e tal, a gente está ganhando muito, 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 muito dinheiro. Então é legal que você continue ajudando a gente, né? Isso foi até tema de uma novela da Globo um tempo atrás, em torno de um ano, eu acho, né? E então que teve eu acho que é Caio Castro o nome dele, né, como Dom Pedro. Bem, aí o Dom Pedro fica assim, vou, não vou, e as intimações estão chegando. Volta para Portugal, ô infeliz. Você tem que voltar, é a ordem e tal, você precisa voltar, senão você vai perder o trono e tal. Não, não vou perder o trono. Meu pai foi, jurou, ele é o rei aí. Eu sou o príncipe regente aqui, porque isso daqui é um reino unido. Vocês não têm que retransformar isso daqui em uma colônia. E aí começa a tensão, discussão de cá, de lá, briga, briga, briga. Tá? E aí o que vai acontecer? Você tem intimações chegando até que chega o começo do ano de 22. Tá? Em fevereiro de 22, vem uma comunicação obrigando Dom Pedro a voltar. Ele falando, olha, volta, a hora é agora, vem. E aí ficou conhecido como o dia do fico, que ele fala. Ele chega no parapeito de uma janela que tinha lá no Paço Imperial. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que eu fico. Olha, chega a arrepiar, bonito, né? Bem, aí ele fala que fica, não vai voltar, a correspondência volta para Portugal, o pessoal nas cortes fica uma arara, igual o desenho animado, saindo fumaça pelo ouvido. E aí o que vai acontecer? A tensão começa a crescer e aí ele começa a comprar briga até com a igreja. Durante o ano de 22, ele decreta o seguinte: olha, daqui para frente, lembre-se que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha muita autoridade, muito poder ainda, tá? Na Europa inteira. E Dom Pedro chega e escreve um documento, se eu não me engano, em maio, que ele fala o seguinte: olha, daqui para frente, as ordens da Igreja Católica só vão valer no Brasil se eu disser cumpra-se. Tá? Ou seja, se o Papa, naquela época, mandasse uma mensagem falando o seu Chiquinho da Pamonha, seu Zezinho das Couves, seu Totonho, vocês três vão virar bispos. Dom Pedro olhasse e falasse, não, não vai virar bispo, eu não quero, não concordo. Vai ser o Zezinho, o Luizinho e o Guinho que vão virar bispos. Dom Pedro alterava isso e ia ser cumprido. Então só aconteceria se o Dom Pedro autorizasse. Não autorizou, não rolava. Tá? Aí ele comprou briga, além de ter comprado briga com as cortes em Portugal, agora comprou briga com o Papa. Ou seja, está brigando com a terra e está brigando com o céu. Né? Bem, vai se piorando a situação. Chega em setembro, tá? No dia 7 de setembro, e acontece. Cara, tenta o 3G, 4G, alguma coisa assim. Mas depois isso daqui vai estar tudo nas redes, tá? No Facebook e no Instagram. Mas tenta aí acompanhar a gente, faça perguntas. Eu sei que você tem perguntas interessantes a fazer. Bem, continuando. Aí no dia 7 de setembro,
Dom Pedro recebe um comunicado falando que tinha que acontecer, senão as forças iriam vir para cá e tal. Lembre-se, aí a gente faz um paralelo com o assunto de Napoleão. Após a destituição de Napoleão, a gente teve o Congresso de Viena. Olá, Karen, tudo bem? A gente teve o Congresso de Viena e a Santa Aliança. O Congresso de Viena para reorganizar a Europa na situação pré-Napoleão. O Congresso de Viena o Congresso de Viena para reorganizar a Europa pré-Napoleão e a Santa Aliança seria o equivalente hoje que a gente tem. Olá, Kleber, tudo bem? Quanto tempo? Então a gente teria o quê? Voltando aqui, desculpa que eu me distraí. A Santa Aliança sendo uma força militar que iria ajudar as metrópoles a reconquistar suas colônias, né? Porque a América Espanhola toda se tornou independente, Brasil também. Seria o equivalente hoje da OTAN, tá? Que pega os países europeus e tal, uma força militar. Mas naquela época não tinha avião, não tinha míssil, tá? Então era de um pouquinho diferente. Então a gente tem, nesse momento, a Santa Aliança até ameaçando vir para o Brasil para forçar a recolonização, né? E chega-se e fala, olha, não vai... aguenta aí, Gabriel, já te respondo, tá? Daqui a pouquinho eu te explico. Segura a pergunta aí, fica online. Aí assim, quando o Dom Pedro vê que o bicho vai pegar mesmo, ele declara a independência. O Brasil está independente. Só que aí eu queria conversar com vocês, nesse momento da independência, uma coisa interessante. Eu acho que eu não dá para eu colocar aqui, né, ao vivo, essa imagem. Deixa eu até ver se eu consigo encontrar aqui no tablet, que aí eu mostro para vocês. Alguém aqui lembra da imagem clássica de estudar na escola, de como foi a Declaração da Independência? Eu vou pegar aqui. Responde aí se vocês já viram. Declaração da Independência do Brasil. Vamos ver aqui. Ver se eu consigo pegar a imagem. Aqui a imagem, beleza. Não sei se vai ficar boa para vocês verem, tá? Mas eu vou tentar. Cadê essa imagem aqui? Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, essa imagem? Peraí, tem um problema da luz. Deixa eu desligar a luz aqui um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui? Aqui no Facebook. Essa imagem aqui no Instagram, estão conseguindo ver? Presta atenção aí, ó, que eu vou tirar para poder explicar, tá bom? Beleza? Prestaram atenção? Então tá. Bem, deixa eu acender a luz agora, porque senão fica escuro demais na minha cara. Voltou. Pois bem, essa imagem, quem é meu aluno já percebeu. Olá, Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Essa imagem não foi um retrato fiel do que aconteceu, certo? Primeiro, essa imagem foi criada na década de 1860, tá? Salvo engano, deixa eu até conferir aqui, se eu não me engano foi 1863, tá? Quem é meu aluno sabe que eu não cobro data, então eu também não memorizo todas as datas, tá? Desnecessário. Para isso a gente tem a consulta. É importante a gente saber o processo, tá? Então, nessa década de 1860, Dom Pedro II, tá? O filho do Pedro I, que declarou a independência, chama um artista, o brasileiro, ele fala o seguinte: olha, eu queria que você criasse uma arte, uma obra bonita que fosse elogiar meu pai, né? Porque ele foi embora do Brasil, o pessoal ficou todo achando que ele era um monstro e tal. E aí constroem essa arte, esse quadro, e alguns disseram até que ele tinha plagiado um outro artista europeu, mas naquela época não era considerado plágio, era uma inspiração, tá? E numa paisagem de Napoleão. E constrói essa imagem. Aqui, se vocês observarem, né, se vocês tiverem observado direitinho, você tem o Dom Pedro em cima de um cavalo, bonito, com a farda de gala de desfile azul, o pessoal todo em volta com cavalos preparados, bonitos, todo mundo em farda de gala. Aqui, ó. Vou colocar de novo aqui para vocês, ó. Olha bonito aqui. Aqui. Tem que apagar a luz outra vez. Aqui no Facebook, certo? E aqui no Instagram. Olha aqui a imagem, ó. Certo? Bem, essa imagem não corresponde à realidade. Como assim, Jambeiro? Como que não corresponde à realidade? O cara declarou independência, velho. É isso que a gente aprendeu na escola, tá errado? Tá errado. Já se tem informações que o Dom Pedro estava
Primeiro, ele estava voltando do litoral de São Paulo. Cavalos não eram ideais para subir e descer de São Paulo para o litoral, certo? Eles iam no lombo de jumentos, de mulas e tal. Então, primeiro, ele não estava num cavalo bonito, ele estava em cima de uma mula. Ele não estava com roupa de desfile, com roupa de uma farda de gala. Ele estava com uma roupa de viagem, que hoje seria o equivalente ao quê? Uma calça jeans e uma camiseta, tá? Talvez um casaco. Opa, Daniel, gostei. Pode mandar foto. Se quiser dar de presente pro seu professor, ó, vou adorar, viu? Bem, então o que acontece? Nesse momento, Dom Pedro estava voltando do litoral, estava a cavalo, não estava de. Desculpa, misturei aqui. Ele estava de mula, não estava de cavalo, tá? E não estava com a roupa de gala, estava com a roupa comum. E os seus assistentes, a sua corte que estava com ele, também não estava nessas fardas de gala, tá? Então essa imagem, ela é diferente da realidade. Jambeiro, agora me responde uma coisa. Olá, Franci, tudo bem? Seja bem-vinda. Agora me responde uma coisa, Jambeiro. Por que que o Dom Pedro II mandou fazer uma arte que não corresponde à realidade do que aconteceu? Buguei, deu tela azul agora na minha cabeça. Pensa um pouquinho, por que que teria dado isso enquanto eu vou beber água? Por que que ele fez isso? O que acontece? Dom Pedro II pediu para fazer isso porque era um momento na história, tá? Na história europeia, na história brasileira, que estava se construindo a memória do Brasil. Tá? Os nossos historiadores estudaram na Europa e a história ainda não era uma ciência como é hoje. Tá? Eu sou um cientista social. Tá? Naquela época ainda não era considerado uma ciência, era quase que diletantismo, era hobby. Então, ele construindo isso, ele acabou criando para gerações e gerações e gerações e gerações a ideia de que tinha sido daquela forma a proclamação da República. Né? Então, digamos, ele criou uma história errada. Hoje em dia já se tem pesquisa mostrando que aquilo não era o correto. Certo? Deixa eu ver aqui as suas perguntas, depois vou continuar o que eu tinha colocado aqui como um roteiro. Tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Gabriel, eu te respondo, mas no final da live, pode ser? Tá bom? Senão a gente vai perder um pouco da linha aqui, beleza? Fica online aí que eu respondo no final. Deixa eu ver, Daniel. Uma coisa que eu percebi é que o preparo do monarca era muito maior que hoje. Um exemplo disso é a fluência em línguas de Dom Pedro II. Aí vai a questão não só do preparo, como do gosto da pessoa, né? Porque a família real já falava mais de uma língua. A avó dele, que era a esposa de Dom Pedro I, era austríaca, ela era do Império Habsburgo, tá? Então você tinha já uma diferença, tá? E eu sempre, sempre, sempre confundo o nome dela. Se era Leopoldina, se era. Como é que era? Joaquina. Eu sempre confundo. Vocês podem procurar aí e me informar, tá? Que eu sempre misturo o nome das duas. Nunca sei quem é quem. Então, o preparo é interessante, sim. Mas a gente não pode levar isso, Daniel, como uma forma de. O presidencialismo por isso é ruim. Não. Tá? Presidentes bem preparados fizeram coisas boas, presidentes bem preparados fizeram coisas horríveis. Tá? Presidentes muito bem preparados, advogados e tal, não conseguiram segurar a inflação. Um sociólogo, Fernando Henrique, conseguiu, com a equipe econômica fantástica, controlar a inflação. Certo? Uma pessoa que veio sem um preparo acadêmico, sem universidade e tal, conseguiu, aproveitando um conjunto econômico que já existia, fazer com que o Brasil andasse bem e tal. Mas assim, o preparo, com certeza, o preparo do monarca é muito maior, tá? Porque ele nasceu e vai ser preparado para aquilo, né? Ele vai ser preparado a vida inteira para aquilo, tá? Eu estou lendo uma edição de bolso da, da vida de Luís XVI, o rei que foi degolado pela Revolução Francesa. Eu estou ainda no começo, no primeiro um quarto do livro. E fala disso, do sofrimento dele, de ter que estudar todo dia, não sei quantas horas por dia, idiomas para aprender, para conversar com os outros reis. Porque era um pouco, naquela época, século XVIII para XIX, em algumas cortes era uma falta de respeito com o rei visitante ou o rei a ser visitado, você não falar o idioma dele. Tem que ter um tradutor. Né? Então tinha uma coisa também de relações públicas. Tá? Vamos ver o que mais aqui. O Facebook caiu de novo, vai voltar. Daniel, ele foi preparado para assumir o cargo desde os 6 anos, mas ele não tinha
ideia do que faria, né? Então, mesmo sendo preparado, ele não poderia assumir naquela época, certo? Tanto é que no Brasil, quando Dom Pedro vai embora, que ainda vou falar sobre isso, fica-se 10 anos em governo regencial, pessoas são indicadas para poder governar no lugar do príncipe herdeiro até que ele atingisse uma idade, que 18 anos ele atingiria em 1844. Faz uma emenda à Constituição do Império para que ele pudesse assumir o Império com 14 anos, em 1840. Tá? Senão, o país talvez não fosse hoje como é. Tivesse sido desmembrado em uma série de repúblicas, como é a América Espanhola. Tá? Do México até a Argentina, você tem 410 mil países. Tá? Deixa eu vendo aqui. E aí, Davi? O que mais aqui? Bem, continuando então. Ah, tem um processo, no momento da independência, né, tem um negócio interessante. Como é que seria a questão da independência para vocês, que vocês lembrem aí? O Brasil declarou independência, falou: ó, sou independente. Agora eu sou independente, ninguém mais manda em mim, eu faço o que eu quero. E resolveu? Todo mundo reconheceu o Brasil como independente? Sim, não, talvez, quem sabe, não tenho a mínima ideia. Diga aí. Vou beber mais água. Eu vou fazer uma comparação com vocês. Quem que está me assistindo que é maior de idade adulto? Severino Neto, seja bem-vindo. Quem de vocês que está me assistindo aí que é adulto, maior de idade? Eu sei que tem alguns aqui que são menores, que o Barros é meu aluno, o Daniel é meu aluno. Eu sei que eles são menores de idade, o resto eu não sei. Me diga aí, quem de vocês é maior de idade? O que acontece, né? Enquanto eu espero vocês me responderem, quem de vocês é maior de idade? Leandro. Ô, legal. Você tem quantos anos, Leandro? Diga aí. Curioso eu, né? Você tem quantos anos? Deixa eu ver aqui. A questão que eu quero saber de vocês, quem é maior de idade e tal. Sim, depois a gente fala isso. Bem, o que a gente tem é o seguinte, que eu faço. Ah, tudo bem, Karen. O que que eu faço? Quando que eu comparo 37, a minha idade, mas você tem cara de menino, que parecia ter 16 anos. Bem, desculpa. O que que acontece? Eu faço essa comparação com meus alunos da seguinte forma. O aluno menor de idade, ele não é independente. Né? Se ele tiver que viver a vida sozinho, ele está no sal. Né? Porque ele na adolescência ele está se preparando para a vida adulta. Né? Ele está se preparando para a vida adulta para poder encarar o mundão de meu Deus, que não é nada fácil. Né? Ele está, digamos, num laboratório ainda. Então ele não é independente. Ele seria o Brasil no processo de independência. Certo? Você, Leandro, eu, outros adultos que estão assistindo aí a gente, eu acho que o Iago ainda está online, nós somos independentes. Por quê? Trabalhamos, pagamos nossas contas, né? Seja pegando empréstimo do banco ou não, mas nós pagamos nossas contas, né? Então nós somos independentes, certo? E o mais importante, que aí conecta de novo com o assunto Brasil. Não basta nós nos declararmos independentes. Os outros têm que nos reconhecer como independentes, certo? Isso é importante. Os outros precisam nos reconhecer como independentes, senão não adianta. Senão não vai ter nexo nenhum. Eu sou independente. Tá bom, Jambeiro, fica quieto aí. Mas eu sou independente. Não, cala a boca, Jambeiro, fica quieto, ninguém quer te ouvir, não. Não é assim, né? Então, para você ser independente, não basta só se declarar, tem que ser reconhecido como tal. E o Brasil, quando se declarou independente, aconteceram três situações, aqui, três também, três situações interessantes. Primeira, o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente foram os Estados Unidos. Por quê? O país tinha na época uma doutrina chamada América para os Americanos. Ou seja, que as ex-metrópoles não se metessem aqui. Vocês já curtiram aqui, já sugaram o que podiam sugar, vaza, some daqui. Deixa que nós agora nos viramos. Claro, óbvio, evidente,
que os Estados Unidos tinham interesse comercial nisso, né? Eles não seriam amiguinhos, ó, eles não seriam amiguinhos nossos porque a gente estava se tornando independente. Eles queriam ter uma certa influência logo aqui no nosso mercado, para poder chegando com parceiros, ó, sendo brothers do Brasil, para poder conseguir ter regalias no nosso mercado como a Inglaterra tinha, né? Então os Estados Unidos falam, não, a gente reconhece o Brasil como independente, é importante, porque é necessário nós nos reconhecermos para começar a ter essa legitimidade. Depois vem a Inglaterra. Não, eu também reconheço o Brasil como independente. É massa, porque eu já estou no mercado brasileiro mesmo. Vai que eu não reconheço e eles começam a embarrear meu mercado ali. Né? Exato, doutrina Monroe. E aí, Elô, tudo bem? Seja bem-vinda. Entregou direito aqui o trabalho de ciências? Deu problema? É um papo nosso aqui, ela tá ligada no que é. Bem, então, assim, e Portugal foi o terceiro país a reconhecer o Brasil. Depois veio mais um monte. Mas assim, Portugal foi o terceiro. E rolou uma treta em família. Entendeu? O que teria rolado entre Brasil e Portugal nesse negócio? Entre pai em Portugal e filho no Brasil? Alguém tem uma ideia? Alguém lembra do que aconteceu? A Elo lembra, porque ela estava assistindo isso na aula. Qual foi a treta que rolou entre Portugal e Brasil para reconhecimento? Bem, vocês estão demorando para digitar, né? Então eu vou responder. O que a gente tem é que Portugal precisou não, exigiu que fosse paga uma indenização. Olha que absurdo, velho. Eu me torno independente e tenho que pagar para ser reconhecido, tá? Mas aí o Brasil acabou aceitando. Por quê? O Portugal tinha uma dívida imensa com a Inglaterra. Ele falou: bem, o que eu vou fazer? Meu filho vai pagar o pato, né? Sentaram-se os representantes de Portugal, Inglaterra, Estado e Brasil numa mesa de negociações falando, Portugal falando assim, imagina a cena, o representante português falando, ora pois, precisamos receber um valor alto, 3 milhões de libras, que era o equivalente ao dólar da época, para podermos reconhecer o Brasil independente. Ok. Aí o Brasil fala, mas eu não tenho dinheiro. Aí os banqueiros ingleses, wait, it's no problem. We have money. Tá resolvendo, né? Desculpem meu sotaque que é horroroso. E aí o que vai acontecer? O Brasil pega acompanha, o Brasil pega um empréstimo com a Inglaterra para pagar Portugal, tá? Na mesa de negociações, Portugal assina, Inglaterra assina, Brasil assina. O dinheiro, na teoria, saiu do banco inglês, foi para o Brasil, do Brasil foi para Portugal. Como Portugal devia para a Inglaterra, Portugal pagou a Inglaterra. Foi uma triangulação. Na prática, o dinheiro não saiu dos bancos, tá? E o Brasil assumiu a dívida externa de Portugal. Foi aí que começou a desgraça da dívida externa. Tá? O Brasil já nasceu devendo, certo? Tá de boa? Vocês estão entendendo? Tá tranquilo? Tá? Tô correndo? Como é que tá? Bem, seguindo. Aí a gente tem a questão do governo, né? Da proclamação da independência e tal, e o reinado começa. Aí a gente tem de imediato a convocação de uma constituinte, né? Uma Assembleia Constituinte, nos moldes daquela de Portugal, para que você tivesse uma constituição também no Brasil. Porque a elite brasileira tinha estudado, era comum, era tradição, e estudar em Portugal. E estudando em Portugal, tiveram contato com isso, da ideia de Constituição e tal, chegam para o Brasil e falam, oh, Pedro, não tem jeito, vai ter que ser feita uma Constituição para o Brasil. Tá, tudo bem? Tudo bem. Dom Pedro vê o anteprojeto de Constituição, não gosta, fala, não quero, não gostei, fecha esse negócio aí, fecha esse barraco, eu vou escrever a Constituição sozinho. Vai lá, escreve a Constituição, bota o que acha que deve colocar e coloca para valer. Considerações sobre isso, que são duas palavrinhas que eu dei aula, inclusive essa semana, o pessoal deve estar com a memória fresca. Uma é outorga e outra é promulgação. Vocês sabem o que é uma Constituição outorgada e uma Constituição promulgada? Vou dar 10 segundos para vocês
me responderem e vou beber mais uma aguinha. Uma Constituição outorgada é o exemplo da Constituição do Dom Pedro, a primeira Constituição do Brasil. Ela não foi debatida pela Assembleia Constituinte, não foi debatida pelos representantes legais do povo. Ela foi imposta, né? Ela foi imposta pelo, pelo rei, certo? Então, Constituição outorgada é uma Constituição imposta, tá? Uma Constituição promulgada é uma Constituição como a nossa atual, que é debatida pelos representantes do povo, no nosso caso atual, deputados e senadores. Tá? Então tem essa diferença. Outorga é quando é imposta, promulgação é quando ela é debatida. Tá? E aí a gente vem no processo do segundo reinado com algumas situações que fizeram, do primeiro reinado, desculpa, algumas situações que fizeram com que Dom Pedro tivesse problemas. Crise econômica, ele teve que aumentar imposto logo no começo do governo para poder pagar essa dívida que tinha acontecido com os bancos ingleses, né? Desculpa. Oi, Raíssa, tudo bem? Seja bem-vinda. Aí você tem o governo tendo que aumentar imposto, aumentando imposto aumenta a inflação, porque ele tem que emitir mais dinheiro e não tinha o equivalente em bancos no Brasil para resolver isso, né? Esse equilíbrio entre dinheiro e tesouro nacional. Ele vai fazer, consequentemente, com que o aluguel aumente, o custo de vida aumente, o valor dos alimentos aumente, então a população começa a ficar muito irritada com Dom Pedro, porque na prática, na história, a gente vê o seguinte, não interessa para o povo quem está no poder, se é um rei, se é um presidente, se é o Tiririca ou se é o Bozo, não interessa. O que interessa é se tem comida na mesa, no caso atual, se as pessoas estão tendo trabalho, se as pessoas têm escola, se as pessoas têm segurança e saúde. Isso que interessa. O que está no governo é o que menos importa, na prática, no dia a dia. Naquela época não era de muito diferente. Então você vai ter o povo muito irritado, incomodado com Dom Pedro por causa disso. Tá? Por causa dessa falta de melhoria. Ué, continua a mesma coisa que era da colônia, para que mudou então? Né? Só beneficiou a classe econômica, o grupo dos comerciantes, que ganharam muito dinheiro, e da elite local, que se tornou elite imperial. Tá? Bem, e aí você ainda tem a questão da Guerra da Cisplatina, que era uma região... Oi, Nayana, tudo bem? Aí você tem a região da Cisplatina, que tinha sido do Brasil, tinha sido da Argentina, tinha sido da Espanha e tal. E aí acontece de você ter a região da Cisplatina se revoltando e se tornando independente, tá? Se proclamando República Oriental do Uruguai. Uai, Jambeiro, o Uruguai já foi do Brasil? Já foi do Brasil. Se tivesse continuado a ser, hoje como é que é o nome lá do cara, do jogador que mordeu a orelha do outro? Era Messi, Neymar, Suárez, lembrei. O Suárez seria brasileiro, né? O Brasil não seria só penta, o Brasil já seria heptacampeão do mundo, né? Fazendo essa viagem no futebol. Como é que é, Daniel? Eu não entendi. Que era no Rio da Plata? Como assim? O que era no Rio da Plata? Uruguai? Assim, na junção do Rio da Prata com do Rio da Prata com o oceano, você tem Montevidéu de um lado, Buenos Aires de outro. Né? Então você tem a República do Uruguai de um lado, a República Argentina do outro. Vitor e João Custódio entraram. Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Jéssica, quanto tempo? A Jéssica é colega minha, professora também, ela é professora de espanhol, muito boa no trabalho dela. Seja bem-vinda. Quanto tempo? Bem, aí você tem a Guerra da Cisplatina, em que o Brasil não consegue manter a região no seu poder, se declara independente como o Uruguai, e aí você tem a crise que vai levar a piorar. E aí, beleza? Tranquilo? Como é que você tá? E aí você tem a crise que vai piorar a situação do Dom Pedro com o Brasil. O que acontece? Dom João bate as botas. Pedro teria que assumir o trono lá. Aqui ele era Pedro I, lá ele seria Pedro IV. Tá? Como é que ele vai governar dois países ao mesmo tempo? Ainda tinha medo, ainda existia a preocupação de o Brasil ser recolonizado. Então, caraca, velho, como é que eu vou fazer?
O que que eu vou fazer? Hello, teacher. I'm fine, thanks. And you? É, e assim, então, ele pensou, como é que eu vou fazer? Eu vou governar Brasil, vou governar Portugal? A elite do Brasil ficou preocupada de acontecer uma recolonização, né? Então, qual era a preocupação principal? Era manter Dom Pedro aqui no Brasil. Ele falou, gente, segura o tchan aí que eu vou resolver. Foi para Portugal, assumiu o governo, renunciou em 3 meses para colocar sua filha Maria da Glória como rainha. Só que ainda era criança. O que, que ele fez? Ele colocou, chamou o irmão dele, Dom Miguel, falou: Miguelito, meu querido irmão, faz o seguinte, me faz favor, nós somos irmãos, né? Parceiro, brother, é nós, estamos juntos. Faz o seguinte, você vai ser o príncipe regente durante o período em que minha filha é criança, para ela chegar à idade adulta e poder assumir o governo, ok? O Miguelzinho falou: tá massa, ó, somos um em carne. Só que o Miguel tinha ódio profundo, aquela assim no olho, de ódio do Pedro, falando: pô, o cara já é rei lá, agora ele quer ser rei aqui também, velho? Ele já é rei lá, o correto seria eu, que sou o segundo, né, na linha depois de Pedro, Miguel, tinha que assumir o trono, né? A cobiça, ó, olho gordo em cima da parada. Ele que queria assumir o governo e tal, não sei o quê. Dom Pedro aceita, beleza, volta para o Brasil, né? Dom Miguel ficou como príncipe regente em nome da sua sobrinha Maria da Glória, para que ela atingisse a idade e virasse rainha. E ele ia voltar a ser um qualquer na sucessão. Só que ele dá um golpe em Portugal, assume o governo e fala: ó, essa guria não interessa mais não. Ela é só minha sobrinha agora, não é mais rainha, princesa, nada disso. O Dom Pedro, que fica possesso, volta para Portugal em guerra civil com o irmão para poder resolver essa sucessão. Vence a guerra civil e consegue fazer com que a filha se torne futura rainha. Só que nesse processo ele é obrigado a renunciar aqui no Brasil. Ele fala: olha, escolhe ou Brasil ou Portugal, velho. Não dá, não rola. Não rola de você ser casado com a Chica e com a Raimunda. Escolhe uma. E ele acaba escolhendo vir para Portugal para resolver essa história toda, renuncia, deixa o seu filho mais velho, que era desculpa, seu segundo filho, que era o Dom Pedro, né, o futuro Dom Pedro II, que era Pedro de Alcântara, para assumir o governo aqui, tá? Maria foi para lá, Pedro ficou aqui. Na prática, ele conseguiu governar os dois países, né? Pedro ficou aqui, só que era criança, tinha 4 para 5 anos. Então ele vai ser tutelado por pessoas, e a Constituição já previa isso. Na ausência do rei, o que, que ia acontecer? E aí, Vinícius, tudo bem? Seja bem-vindo. Na ausência do rei, o que, que acontece? Uma regência seria convocada, tá? E dizia que, como estava num período de recesso, foi uma regência provisória, tá? Regência trina provisória, 3 representantes do Congresso não, desculpa, do Parlamento, Congresso e República, do Parlamento estavam ali governando por alguns meses, aí depois é escolhida uma regência trina permanente, que deveria governar o Brasil até a idade adulta do menino, mas aí em 1835 acontece uma outra emenda à Constituição do Império que transforma a regência trina, aqui trina, em regência una, que aí você vai ter o padre Diogo Antônio Feijó assumindo, depois vem, se eu não me engano, era o Oliveira Lima, se eu não me engano era esse o nome da pessoa. E aí acaba o período da regência, que é um período muito tenso, mas isso é assunto para outra live. Que é um período muito tenso que você tem várias revoltas populares que vão tentar desmembrar o Brasil em vários pedacinhos. Farroupilha no Rio Grande do Sul, né, se espalhou para outras regiões também, mas no sul. Você tem a revolta dos malês na Bahia, uma revolta de escravos. Você tem a sabinada, a cabanagem, a balaiada, tá, que tentaram desmembrar o Brasil. Se tivesse tido sucesso, o Brasil hoje seria uma coxa de retalhos com a América Central, por exemplo. Certo? Beleza? Alguma outra dúvida? Se não, eu vou responder a pergunta do Gabriel, que está lá em cima. Do Barros. Cadê? Cadê? Sumiu sua pergunta. Tá. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, viu? O Gabriel, aqui o Barros 18, 1005,
O Gabriel perguntou: professor, estou com dúvidas sobre mercantilismo. Pode me explicar melhor depois? Sim, explico, tá? Vou explicar agora. O que que acontece no mercantilismo, tá? Era o sistema que o Brasil estava no final do seu momento de colônia e início de império, tá? O mercantilismo seria o processo em que o país, no caso Portugal, a metrópole, precisava fazer comércio em grande quantidade para se ter riquezas. Tá? Uma das bases era o metalismo. Então, a base do mercantilismo, que era o capitalismo mercantil, tá? Era o comércio. Tá? E o comércio baseado no metalismo, que era quanto mais você acumular no seu tesouro real metais preciosos e pedras preciosas, mais rico era o seu país. Portugal e Espanha lideraram isso por um tempo. Portugal pela exploração de ouro no Brasil, a Espanha pela exploração de prata na América, tá? Na América do Sul e de ouro na América Central, tá? E pedras preciosas também, diamantes, esmeraldas, rubis, safiras e tal. Mas isso não funcionava tão bem, porque o ideal seria o seguinte: se eu, Portugal ou Espanha, tenho dinheiro para burro, muito ouro e muita prata, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse dinheiro, financiar, por meio de bancos, financiar o desenvolvimento da minha indústria local, tá? Que no caso ainda não era uma indústria mesmo, era manufaturas, tá? Produção semi-artesanal, mas com uma linha de produção. Eu cuido dessa parte da produção artesanal, você dessa, você, outro dessa, e por aí vai, tá? E aí você tem o, a Espanha, por exemplo, ao invés de fazer com que tivesse o estímulo à sua indústria, ela falou: não, bora gastar, vamos gastar. Tô rico, vamos gastar dinheiro. Bora comprar tudo de fora. Resultado: o dinheiro da Espanha foi-se embora para o reino, para o trono, para o tesouro da Inglaterra, para o tesouro da Itália, da França, qualquer canto. E a Espanha perdeu uma boa oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Tá? Um outro lado que essa ideia existe até hoje, adaptada, mas existe até hoje, é a balança comercial favorável. Vocês já ouviram falar disso? Em jornal, já viram alguma coisa sobre isso em jornais, por exemplo? É quando você vê notícia no jornal falando: a balança comercial brasileira teve um superávit de 20 bilhões de dólares. Significa que entre a quantidade de coisas que o Brasil vendeu para o mercado externo e comprou do mercado externo, o Brasil estava com saldo positivo de 20 bilhões. Tá? Que é essa balança comercial favorável. Vender mais para o mercado externo e comprar menos do mercado externo. Tá? E isso é uma noção que existe até hoje. Certo? É, Que horas são? Daqui a pouquinho eu acho que vai se encerrar a live aqui do Instagram. Para finalizar, então, eu aproveitar esse momento final para falar para vocês algumas coisas. Que teve gente que me perguntou no privado, desculpe, em outro momento, me perguntaram: Jambeiro, que tem gente que está entrando na live pela primeira vez, não me conhece e tal. Jambeiro, você é formado em quê? Que trabalho que você tem? Como é que você mexe com a internet e tal? Bem, eu sou historiador, tá? Professor de história, tenho dois diplomas, né? Bacharel e licenciado, pela Universidade de Brasília, e tenho uma pós-graduação em ensino à distância, tá? Então, eu tenho capacidade, eu tenho preparo, tá? Para poder ensinar história e tal. Meu site, professorjambeiro.com.br, na próxima live eu vou colocar aí o link fixado para vocês, tá? É o site professorjambeiro.com.br. Vai trabalhar com as minhas duas paixões: ensinar, que eu adoro ensinar, e com a internet. Vocês estão aqui comigo na internet. E isso é interessante. Você está na internet, eu tenho que buscar você aí. Né? Então, nosso site ele trabalha com o quê? Com reforço escolar, tirar dúvida dos alunos. Sempre tem aluno com dúvida. Ah, o Jambeiro, mas só para aquele aluno que está pendurado com a nota, precisa tirar 11 no final do ano para passar? Não. Você que é um bom aluno, que gosta de estudar e tá estudando e tem uma dúvida, o professor não está ali do teu lado, né, para você tirar dúvida, acaba que você esquece e tal. Você pode, assinando o site, você entra no site, digita a sua dúvida, tira a dúvida lá, o professor responde dali a um pouco, sempre tem um professor ligado, tira a sua dúvida e você segue, né? É bom porque é muito mais, a relação é muito mais barata do que de pagamento de um reforço escolar comum, né? Com equivalente a 5 horas aula, 6 horas aula
presencial, você paga assinatura de 1 ano no meu site, tá? Então é isso, pessoal. Visite lá nosso site, professorjambeiro, tá? .com.br, certo? Sugiram novos temas, falem com a gente no privado, tá bom? Um beijo, tchau!